Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos ao vivo aqui no Hoje em Dia Psicanálise pelo projeto Psicanálise Viva, que é meu projeto com a Joyce Silva, que também é psicanalista e psicóloga. Deixa eu só tentar arrumar uma coisa aqui. Muito bem. Bom, pessoal, como sempre, eu vou começar me apresentando. Para quem não conhece, conhecer o trabalho, entender também que projeto é esse. Sou Maria Bruna Mota, eu sou psicóloga, sou psicanalista, também escrevo poesias, enfim. Eu me formei, me graduei pela PUC Minas e agora estou terminando a minha pós em psicanálise clínica com crianças e adolescentes, também na PUC Minas. E durante a graduação fui fazendo a minha formação psicanalítica paralela, participei dos seminários que, em parceria da PUC, com o Instituto Mineiro de Saúde Mental e Psicanálise, né, com o professor Jorge Pimenta, participei de eventos da EBP, no Fatias de Análise e outras formações. E, então, né, desde 2016, começo aí de 2016, seja bem-vinda, Paty. Então, desde 2016, eu atuo com a clínica psicanalítica. Então, desde que eu me formei, eu já estou aí na clínica mesmo, que é a minha verdadeira paixão, sempre foi. E atendo em Lagoa da Prata, Belo Horizonte e também online. Né? Antes da pandemia, eu já atendi online. Há algumas controvérsias sobre o atendimento psicanalítico online, mas enfim. Hoje não é o tema central. E aí, desde o ano passado, eu estou em parceria com a Joyce, com esse projeto que nasceu aí, o Psicanálise Viva, onde a gente discute semanalmente no grupo do WhatsApp sobre um tema em consonância com a psicanálise. A gente discute um tema lá no grupo e chega nas quintas-feiras, 8 horas, a gente faz aqui nesse perfil, em parceria com a Joyce, a live. Só que hoje, infelizmente, a Joyce não vai poder estar presente, ela teve um imprevisto familiar. Então, a gente remarcou o tema, que seria a discussão de hoje, o post, com toda essa questão da sociedade, com toda essa questão do que está acontecendo atualmente, né, a pandemia, enfim, a gente marcou esse tema para a semana que vem, porque a Joyce tem uma experiência muito vasta em instituições e psicanálise, então eu acho que seria perder a contribuição dela e também respeito a ela. Mas para não deixar de fazer um conteúdo para vocês para manter, então eu vou fazer a live hoje sozinha, né? Mas conto com vocês participando. E essa live é sobre hoje o tema surpresa, e esse tema surpresa vai ser sobre as estruturas clínicas, que acho que é um tema muito importante para a gente poder conversar, né, o tema aí das estruturas clínicas na psicanálise, entender as diferenças aí entre Lacan, entre Freud. Então, é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E vocês já sabem, vocês podem perguntar a todo momento suas dúvidas, participar, chama os colegas, chama os amigos, pode mandar o link da live aí para o pessoal poder entrando e participando com a gente, tá bom? Então vamos lá. Estruturas clínicas, né? O que vem a ser isso? Primeiramente, eu quero dizer que essa live não visa esgotar o tema, até porque não tem como, acho que nunca é um tema a ser esgotado, e a cada momento a gente tem que rediscutir. Por quê? Justamente porque as estruturas clínicas, elas vão se manifestar de formas diferentes, que eu vou falar um pouquinho disso aqui, mais para frente, elas vão se manifestar de formas diferentes em cada momento, em cada situação, né? E aí vocês vão entender por quê. Seja bem-vinda, Gabriela. Acho que é Gabriela, né? Porque tá Gabs Galinari. Sejam todos muito bem-vindos. Participe aí com a gente. Então,
o que vem a ser as estruturas clínicas? As estruturas clínicas, eu vou falar primeiro de Lacan, apesar que não é a ordem, mas eu vou falar para poder entender por que esse nome estruturas clínicas, né? As estruturas clínicas seriam, digamos, estruturas de posicionamento no sujeito no mundo, né? Que outras teorias vão tratar como transtornos, como questões da personalidade, a psicanálise vai tratar como estruturas clínicas dentro da teoria lacaniana, tá bom? Porque o Freud via de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, para o Freud, as estruturas clínicas que são elas, a perversão, a psicose e a neurose, na verdade a ordem, né, de apresentação seria psicose, perversão e neurose, elas seriam, na verdade, formas de adoecimento. Elas não seriam essa forma do sujeito se posicionar, mas essa é a leitura do Freud, ok? Não é uma leitura errada. Mas o Lacan, quando ele começa a estudar a psicanálise, né, ele faz uma releitura da obra de Freud, ele retorna a Freud e avança daí, né? O Freud, ele descobriu a psicanálise, inventou pela histeria, e o Lacan começa desenvolvendo pela psicose, né? Então, o que vem a ser a psicose, né? Vou começar falando da psicose, depois eu vou falar da perversão e depois da neurose. E aí vocês podem ir falando e podem comentar e podem sugerir e perguntando as dúvidas de vocês aí nos comentários a qualquer momento, tá bom? Que eu tô aqui de olho nos comentários. Psicose. A psicose seria a estrutura clínica em que o nome do pai não é inscrito. Então, todas as estruturas clínicas elas vão se constituir diante da castração, diante da falta, ou seja, elas são os modos como o sujeito se posiciona diante da castração, diante da falta. E nós sabemos que todos os sujeitos têm falta, apesar de cada estrutura lidar de uma forma diferente. Então, na psicose, não há a inscrição do nome do pai, que seria o quê? O nome do pai é o Lacan que traz essa nomenclatura, tá bom? Que seria a presença da lei. Então, na psicose, pelo fato da lei não se inscrever, a falta é foracluída. Ou seja, o sujeito psicótico, ele entende que a falta não existe, porque ela não se inscreveu, ela foi foracluída, então ela saiu aí da estrutura. Então, como que acontece? Aí vai se instaurar a psicose. Na psicose, a gente vai ver fenômenos elementares como as alucinações, que podem ser verbais, sinestésicas, olfatórias, auditivas, visuais, as mais diversas ordens de alucinação. E nessas colocações, digamos assim, me faltou a palavra aqui, nessas manifestações, na verdade, das alucinações, o sujeito vai desenvolver as suas identificações ou não persecutórias, vai ter uma identificação com um duplo, um outro, ele vai desenvolver o delírio. E o delírio, na verdade, no senso comum, todo mundo pensa que a pessoa que está delirando está louca, enfim, a gente escuta muito isso, né? Mas o delírio, na verdade, ele é um organizador dos surtos, né, e de toda essa estrutura. Por quê? O psicótico, ele não tem a metáfora paterna, ele não consegue fazer a metáfora. Seja bem-vinda aí, Marcos, Michele, Márcia, né, todo mundo que entrou aí por último, Sandra. Então, o que acontece? Como o psicótico, ele não tem essa metáfora da linguagem, ele não tem esses significantes, então ele vai ter que construir uma metáfora delirante. Então, o delírio é a forma que ele consegue se organizar. Então, o psicótico precisa construir uma história, né, um delírio com os seus sintomas, com as suas alucinações, para ele conseguir fazer um mínimo de laço social, digamos assim, que é uma grande questão aí na psicose, ok? Então, vou estar aqui. Para quem está chegando agora, o tema surpresa são as estruturas clínicas, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Então,
Vou citar o caso aí, Schreiber, né, que muito provavelmente todo mundo já leu o livro dele, A Memória de um Doente dos Nervos, escrito pelo próprio Daniel Paul Schreiber, ou já viram um caso que o Freud escreveu sobre ele, né? O Freud não atendeu Schreiber, mas ele escreve sobre o caso, né? E a metáfora delirante fundamental do Schreiber para ele conseguir se colocar no mundo era o que ele ia sofrer uma emasculação, ou seja, ele ia se tornar uma mulher, iria se casar com Deus, ele se tornaria a mulher de Deus para dar origem à nova raça de homens, já que o mundo estava corrompido. E aí é uma série de descrições, ele era inteligentíssimo, psicose não é sinônimo de ausência de inteligência, pelo contrário, costumam ter dons artísticos fabulosos, né? E o Schreiber escrevia muito bem, e ele escreveu com detalhes, né? Então, quando a gente lê o livro dele, é um livro grosso, mas é um livro que quem não leu precisa ler. Então, ele escreve com uma riqueza de detalhes muito grande sobre o seu delírio, então a gente vai entendendo aquela construção ali e como ele lida. E é muito sofrido para a esposa dele, né? Muito sofrido para ele, né? Mas quando ele começa a fazer uma construção delirante, é que ele consegue de uma certa forma se posicionar no mundo. Então, dentro ali do primeiro tempo pulsional, né, pensando no Édipo, né, o psicótico ele tem uma relação dual com a mãe, justamente porque não tem entrada do pai, da metáfora paterna, né? A mãe e o bebê é como se eles se tornassem um. Então, esse sujeito ele entende que ele e a mãe são só, né? Então, nessa dualidade ali, mãe e filho, mãe e bebê, a metáfora paterna não entra e aí a psicose se continua. E uma vez que a falta for ocluída, na psicanálise a gente entende que não é possível que essa metáfora paterna ela se inscreva, né? Porque passou do tempo. Mas isso não quer dizer que o sujeito psicótico ele não possa ter uma vida social, que ele não possa produzir, que ele não possa trabalhar, não possa constituir família, ok? E a gente tem certeza, né? Quando a gente está estudando psicopatologia, enfim, a gente tem a certeza da psicose quando a gente tem um surto. Porém, hoje em dia está acontecendo uma coisa que é o fenômeno, o advento das psicoses ordinárias. O que é isso? A psicose ordinária é uma psicose que não desencadeia, é uma psicose que não apresenta surtos, uma psicose que muitas vezes não apresenta os fenômenos elementares. Então, hoje, na nossa contemporaneidade, por isso que a gente tem que sempre falar desse tema, é muito difícil a gente, muitas vezes, identificar, né? Se fala muito hoje do adiamento das estruturas clínicas, porque antes era mais fácil a gente, a gente identificar uma psicose, a gente identificar uma neurose. Sejam bem-vindas aí, Bruno. Era muito mais fácil identificar, porque na época do Freud, por exemplo, as histéricas tinham toda aquela questão da conversão histérica, os fenômenos no corpo. E hoje em dia, muitas vezes, a gente não vê isso nos pacientes que estão chegando para a gente. Então, fica muito difícil a gente traçar um diagnóstico em psicanálise, que a gente sabe que é um diagnóstico, né, diferencial, que é uma questão de estrutura, de posicionamento no mundo. E como que a gente faz? Por isso que a gente tem que estar estudando sempre esse tema e a gente tem que ficar atento a alguns detalhes sutis, porque o discurso do psicótico ele não vai ser. Pessoal, o vídeo travou um pouquinho, mas estamos de volta, tá bom? Se travar, fiquem aí, que se o Wi-Fi interromper, eu coloco nos dados móveis aqui e funciona perfeitamente, tá bom? Então, eu estava falando da questão né, aí da psicose hoje em dia. Então, como a gente não tem mais aqueles fenômenos elementares, muitas vezes a gente vai lidar com um caso no consultório de uma psicose ordinária que não desencadeia, a gente tem que estar muito atento ao discurso, porque o discurso de um psicótico, ele não é como o discurso de um neurótico. O discurso de um psicótico, ele vai por essa ordem do delírio, né? Uma coisa que eu escutei na minha formação, que sempre me ajudou muito, né? Para você, o básico, fundamental para diferenciar uma psicose de uma neurose é você estar atento a uma coisa. O neurótico duvida. Ele constrói também a sua fantasia neurótica e muitas vezes ele tem uma certeza daquilo, mas ele volta atrás. O psicótico não. Então, se você está atendendo um paciente que você está na dúvida ali da estrutura clínica, se ele sempre apresenta um discurso na ordem da certeza,
né, fique atento que pode ser sim uma psicose. E passando aí para a próxima estrutura, que eu acho que das três, né, apesar de ser segunda que eu vou apresentar aqui, eu acho que é a mais complexa e mais difícil da gente lidar, a perversão, né? Por que que eu acho que a perversão, isso é uma questão minha, tá? É a mais difícil da gente estudar, da gente lidar. Porque o perverso, ele não possui sentimentos da ordem do arrependimento, da culpa, e não que ele não tenha sentimentos, tá? Mas vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas justamente por ele não ter esse tipo de sentimento, dificilmente ele chega ao consultório. E se ele chega ao consultório para atendimento, muito provavelmente é por algum ganho secundário que ele vai ter com o objeto de fetiche dele, por exemplo, ou porque aquilo vai beneficiá-lo de alguma forma, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado se a gente chegar no atendimento desse paciente. Ah, então é perverso, a gente não vai entender? Não, a psicanálise faz sempre uma aposta no sujeito. Então se chegar um perverso, a gente vai atender. Só que aí a gente vai estar atento, né? Para não cair dentro do discurso ali dele, ok? Para não, né, corresponder ao lugar de fetiche que muitas vezes ele pode colocar o analista. Então, o que que acontece? Se na psicose a falta é furacluída, ela nem existe, na perversão ela existe, na estrutura perversa, mas o sujeito perverso ele denega. Ou seja, ele sabe que a falta existe, que todo sujeito é castrado, mas o outro é castrado, eu não, tá? Então, essa grande diferença aí, uma grande diferença da perversão para a psicose também, para a neurose. Então, o perverso, ele entende que a falta existe, vou repetir para ficar bem claro, mas ela existe para o outro, não para ele. Por isso que eu disse que para o perverso é difícil uma proposta de clínica, porque ele não tem arrependimento, ele normalmente não tem culpa, ok? Isso não quer dizer que ele não tem sentimentos, não quer dizer que todo perverso é ruim. A gente não pode associar a perversão à maldade, que são coisas diferentes, tá? O que muitas vezes é tratado aí no senso comum, no discurso comum, como perverso, né? Como os serial killers, por exemplo, muitas vezes a gente entende como psicose, né? Mas poderiam ter serial killers também perversos, sim, né? E acredito que até neuróticos também. Mas é só para marcar essa questão, que muitas vezes as pessoas confundem perversão com maldade, né? Até porque o, a, o que significa perversão no senso comum é muito diferente. Então, a gente que está na psicanálise, a gente não pode se deixar confundir por isso, né? E talvez seja um pouco mais confuso para quem está começando o caminho da psicanálise, né? Mas o perverso, né, ele não é necessariamente uma pessoa mal. Exemplos de perverso, por exemplo, a gente poderia pensar em, não vou associar a nenhuma pessoa, ok? Só usar um exemplo. A gente poderia pensar num diretor de uma empresa que começou lá de baixo e foi subindo, subindo até chegar na direção da empresa, mas ele não foi por mérito, ele foi subindo por cima dos outros. Então, ele não causou talvez um mal direto às pessoas, mas assim, de alguma forma usou aquelas pessoas para chegar até onde ele queria, né? O perverso, ele mantém muito uma relação de fetiche com o objeto, né? Ou seja, o objeto de fetiche é como se fosse um objeto de desejo, né? Um objeto com o qual ele brinca, ele manipula. É como se aquele objeto tivesse uma falta, mas o perverso não, né? Como se ele colocasse o tempo todo: você é castrado, eu não sou. Mas o perverso também é castrado, né? Então, a lei paterna, a metáfora paterna, o nome do pai, ele até chega, né? Na constituição ali do sujeito perverso, mas ele não se instaura, né? Ele não chega a se instaurar, né? Por isso que ele chega, então o sujeito sabe que ele existe para o outro, mas não existe para ele, ok? Normalmente, na literatura é possível encontrar mais associado, né, a questão do sistema penitenciário, quem trabalha na psicologia jurídica, que tem muitas pesquisas com perfis de criminosos, por exemplo, que a psicanálise entende que tem uma estrutura clínica perversa.
né? Então, é mais fácil você encontrar uma pesquisa, um trabalho direto nessa área do que na clínica, né? Pelos motivos que eu falei. E agora, passando para a terceira estrutura, que não é a mais, disse que é a mais saudável, não sei, né? Mas é que a dita estrutura dos sujeitos, que a sociedade como um todo entende os sujeitos normais, que é a neurose. O que acontece na neurose? Aí a falta existe, aí o nome do pai existe. Então a gente está lidando aí com o terceiro, né, momento pulsional. Esse terceiro momento pulsional, mãe e bebê estão vivendo seu amor, tudo isso, mas em algum momento o pai se faz presente. O nome do pai aparece e ele se coloca para a mãe. Ele se coloca para a mãe, por exemplo, opa, eu também, você viveu esse momento com o bebê, mas eu agora também quero meu momento como esposo, como homem. Então, quando o bebê chora e a mãe quer correndo pegar, né? O bebê tá lambeço, o pai fala, não, você não vai pegar. Tô colocando aqui uns exemplos mais tranquilos para ficar mais claro para todo mundo entender, tá bom? Mas isso a gente sabe que acontece de diversas formas. Ou então aquele bebê que tá lá o tempo todo com a mãe, né? E o pai chega e fala: opa, pera lá, vocês não podem ficar assim o tempo todo. Ou o nome do pai também se instaura, por exemplo, quando a mãe volta a trabalhar, termina a licença maternidade, mesmo que não exista um pai. Lembrando que quando eu falo de pai e de mãe, a psicanálise coloca como função paterno e materno, ok? Claro que a gente usa esses termos, até porque pela extensão da teoria, o Freud escreveu a teoria numa época que ele vivia de uma sociedade extremamente machista e patriarcal, então por isso que vem, né? Mas mesmo que não exista um pai, o nome do pai pode existir, tá? A mãe, por exemplo, ela pode instaurar o nome do pai, como por exemplo nesse exemplo. A mãe termina a licença maternidade e ela tem que voltar para o trabalho. E ela volta para o trabalho, o bebê vai ficar na creche, o bebê vai ficar sozinho, a instituição pode fazer vezes aí de nome do pai. E então, essa falta, ela se coloca. Ou seja, no terceiro tempo pulsional, para instaurar a estrutura clínica da neurose, a gente tem, então, o nome do pai presente. Ou seja, a castração, ela existe. Só que o neurótico também não vai aceitar tão bem a falta, né? A castração. Todo sujeito é castrado, ok, minha mãe é castrada, eu sou castrada, então quando ele descobre isso é muito complicado. O que nós neuróticos vamos fazer então? A gente recalca, ou seja, o nome do pai chegou, a falta chegou, tá bom? A castração existe. Eu sei que ela existe para mim, para minha mãe, para meu pai, para todo mundo, mas eu recalco ela. E aí isso vai retornar de diversas formas, né? O sujeito pode tentar tamponar essa falta, mas ela vai retornar, ok? E aí, a gente tem as duas estruturas, que são a neurose obsessiva e a neurose histérica. Normalmente, não é uma regra, a neurose histérica ela está mais associada ao feminino, assim como a neurose obsessiva está mais associada ao masculino. Mas existe, sim, mulheres da ordem da neurose obsessiva, como existem homens histéricos, tá bom? E aí, fazendo antes da gente terminar, fazer uma diferenciação aí, né, dos dois tipos de neurose. Então, na obsessão, o sujeito lida como com o seu desejo. O sujeito deixa sempre o seu desejo para amanhã. Então, por exemplo, o paciente marcou a consulta, mas ele te liga desmarcando, ele remarca a consulta. Ele sabe que ele precisa estudar para conseguir escrever o livro dele, o artigo, e ele não lê, né? Ele não estuda. E aí fica sempre para depois, fica sempre para a última hora, é como se procrastinasse o desejo, né? Ele sempre se compara muito com os outros, né? Para ele poder lidar com essa questão da falta, ele mede muito seu esforço, a sua falta através do outro. Então, se está todo mundo com essa falta, ok, se eu também não estou dando conta disso. Por exemplo, numa turma, uma pessoa está com dificuldade na matemática e ela vai descobrir que a turma dela também tem. Então, ok, né? Então, a falta, né, na obsessão, ela no obsessivo, né, no sujeito obsessivo,
ela é muito difícil de lidar. Por isso que, ao mesmo tempo, né, a gente entende que a falta é necessária para ter o desejo. Então, por isso que é difícil lidar com a falta. Porque aí, se não tem falta, ele não deseja. O desejo é sempre para amanhã, não é mesmo? É muito comum também uma masturbação mental. A gente encontra esses termos na literatura. Né? O sujeito obsessivo ele tem uma masturbação mental muito grande, ele tem rituais compulsivos, ele pensa muito, é uma pensação ruminante, tá? Então a gente pode encontrar aí uma leitura indicada, né? O clássico, na minha opinião, da neurose obsessiva, que é o caso do Homem dos Ratos, tá? Do Freud. E o Homem dos Ratos, ele tinha muitos pensamentos ruminantes, obsessivos, ele tinha que fazer determinadas coisas para que não acontecessem coisas ruins com a mulher que ele amava. Então isso é muito da ordem da obsessão, tá ok? Da neurose obsessiva, porque se a gente fala obsessão, às vezes fica parecendo outra coisa, né? No caso da histeria, como funciona, né? A histérica, ela quer deter o falo. A histérica é como ela aponta a falta do outro, né? Então, para ela lidar com o seu desejo, como se o obsessivo ele deixa o desejo dele para amanhã, a histérica mantém seu desejo insatisfeito. Então, aquele exemplo, por exemplo, do paciente que eu dei, o do neurótico obsessivo, ele marca e liga desmarcando o atendimento. Aí, o que vai acontecer com a histérica? Ela não vai ao atendimento, né? Claro que isso pode acontecer com o obsessivo, sim. Mas, assim, alguns exemplos do que pode acontecer. A gente convida ela para deitar no divã, a gente fala, a gente não fala, assim, não pede, mas a gente fala, deite-se no divã, por exemplo. E aí, o que ela vai fazer? Ela não vai deitar, né? Ou seja, mantém aquele desejo insatisfeito. A gente sabe que o divã na psicanálise tem todo um significado, uma questão do sujeito estar mais implicado com o seu desejo, uma questão de estabelecimento de transferência. Então, ela não deita para manter o desejo insatisfeito. Um exemplo, por exemplo, né? Antigamente, como eu falei lá no comecinho, a gente tinha essa questão na época do Freud, as histéricas tinham toda aquela questão com as conversões histéricas, a manifestação no corpo, né? E hoje muitas vezes a gente não vê isso, né? Mas a gente vê que tem também a histeria, né? E aí o que acontece? Uma outra coisa também para a gente poder pensar a neurose histérica é a facilidade com que ela chega à sessão. Por isso que normalmente, apesar dessa resistência que a histérica pode ter para deitar no divã, ela deita mais rápido, porque o obsessivo, a questão dele é sempre com o outro, né? Tá sempre às voltas com o outro. Então, nisso, ele fica muito perdido com o outro e não estericiza o seu discurso, né? Então, costuma-se dizer que a cura para a obsessão é estericizar o discurso, né, para o neurótico obsessivo, e para a histeria é deixar o discurso um pouco obsessivo, ou seja, equilibrar um pouco a ponte. A gente sabe que isso não é um equilíbrio absoluto, que isso não existe na psicanálise, não existe no inconsciente, tá? Então, com essa questão da histérica, né, ela quer deter o falo, ela quer desbancar o outro, mantém seu desejo insatisfeito, né, tem uma outra questão também importante, né, a neurótica histérica, ela costuma ter uma questão muito grande com a mãe, então ela costuma se dirigir a essa mãe na esperança de entender o que é ser uma mulher. Então a grande pergunta, né, que o paciente vai manifestar, óbvio, de outras formas, eu sou homem ou eu sou mulher? A questão da histeria. No caso da neurose obsessiva, a questão é da ordem. Eu estou vivo ou estou morto? E a gente vai poder vendo isso de outras formas na sessão, né? Então, normalmente a neurose histérica, o sujeito já chega assim, a histeria, o sujeito já chega falando muito de si, trazendo muitas questões para si, né? E o neurótico obsessivo, ele fica muito nesse jogo com o outro, né? Então, normalmente são pacientes que chegam falando que a culpa do desejo dele não ser realizado, dos sonhos dele, é o pai, é a mãe, é o namorado, a namorada, é o Estado, enfim, é tudo menos ele, né? Por isso que o desejo dele nunca se realiza, porque ele não se dá conta disso, porque a questão dele é com o outro,
Então, tá sempre para amanhã. Enquanto não resolver essa questão com outra, ele não realiza o desejo dele, então o desejo dele fica sempre para amanhã. Enquanto a histérica, né, por isso que ela chega mais fácil ao divã, apesar dessa resistência, ela já lida com o seu desejo, ela já chega ali com as voltas com o seu desejo, só que, né, como sempre aí tem a questão da falta se colocando, da castração, ela mantém seu desejo insatisfeito, né? Então isso pode acontecer de diversas formas, né? Por exemplo, um, um casal, né? O rapaz pergunta para a moça onde ela quer ir e ela fala, você pode escolher. Só que aí ele escolhe, por exemplo, ir na lanchonete. E a hora que chega na lanchonete, ela fala assim, eu não queria vir na lanchonete, eu queria ir para o museu. E ele fala, nossa, mas eu te perguntei, né? É como se a histérica quisesse que o outro adivinhasse o desejo dela sem ela saber, né? E o neurótico obsessivo, né, fica ali tentando tamponar essa falta do outro, assim, né? Digamos assim, quanto a histérica, ela aponta a falta do outro, é uma outra diferença importante também. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar hoje para vocês. Antes de terminar, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguém tem algum comentário sobre a neurose. Eu vou aproveitar que o Guilherme pediu para participar do vídeo ao vivo e hoje a Joyce não vai poder entrar. Vou deixar o Guilherme participar aqui com a gente. Vamos aguardar uns segundos aí até Guilherme Calais entrar. Guilherme, ele tá lá no grupo também, do WhatsApp. E se alguém quiser fazer parte do grupo, é só me mandar uma mensagem no direct ou no meu WhatsApp, que tá aí no direct, na minha bio também, para vocês fazerem parte do grupo. Oi, Guilherme. O Guilherme saiu. Eu acho que ele apertou errado para participar. Tá? Então, se vocês quiserem fazer parte do grupo, quem não está no grupo, Guilherme está lá, a Márcia, né? Mais algumas pessoas que já entraram, passaram por aqui hoje, manda uma mensagem para mim, que lá no grupo é muito bacana, a gente discute, a gente indica material, indica filme, e a gente amarra um pouco melhor a discussão na live aqui. E também tem um canal, Psicanálise Viva, do Instagram, onde a gente compartilha notícias, divulga lives de outros psicanalistas, material e cursos e afins. Pessoal, tem alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Querem fazer alguma colocação sobre o tema? Márcia, Bruna, Guilherme, sobre esse tema das estruturas clínicas, alguém quer fazer alguma colocação antes de encerrar? Falando aqui os comentários para ver se perdi alguma coisa. Estou arrumando a casa aqui, entrei apenas para participar. Ah, que legal, Guilherme. Guilherme sempre carinhoso, bem participativo, né? Tá lá na lista de transmissão. Que legal, né? Arrumar a casa e poder participar, né? De alguma forma, a gente absorver conteúdo. É isso, a gente aproveita o tempo, né? Bom, pessoal, se vocês lembrarem de alguma coisa que vocês queiram comentar, perguntar, inclusive sugerir temas para outras lives, vocês podem mandar depois no direct para mim, ou lá no grupo, quem está no grupo. A live vai ficar salva aqui, tá? Para vocês verem depois, né? Normalmente o Instagram permite, é muito difícil, não dá para salvar a live, tá bom? Mas se não salvar é por problema técnico, eu sempre deixo salvo aqui. A Márcia falou que adorou e que é sempre bom relembrar. Verdade, né, Márcia? E toda vez que eu escuto alguma coisa que eu já estudei, mesmo alguma coisa que eu tenha mais facilidade, eu sempre tenho um insight novo. Eu acho que é muito importante. A gente está sempre em transmissão. E a Márcia também está aproveitando o tempo, tá enrolando docinhos. Ai, que delícia. Você pode mandar aqui para o Cidade Nova, viu? Você é de BH também, né, Márcia? Você pode mandar aí aqui para o Cidade Nova, viu? Que agora você me deu até vontade. Adoro doce. Tema
sexualidade, isso. A gente teve uma live, Paty, sobre sexualidade. Em breve a gente vai disponibilizar um canal com todas as lives anteriores salvas, você pode assistir, mas é um tema importante sim, viu, Paty? É um tema que eu acho que a gente pode sempre relembrar. É de BH também, a mais. É um tema muito importante para a gente sempre relembrar, né, Paty? E a sexualidade a gente pode abordar ela de diversas vertentes, a gente pode focar na sexualidade infantil, na diferença dos sexos, né, questão feminino e masculino, tem muita coisa para a gente fazer, tá bom? Pessoal, muito obrigada por participar. Eu peço desculpas, né, se não, se faltou alguma coisa, alguma falha, porque eu organizei de última hora, né, pela impossibilidade da Joyce estar aqui com a gente hoje. Espero que dê tudo certo lá com a família dela. Ah, tá no Santa Efigênia, olha que eu vou, hein? Ah, e aí, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, a compreensão, o apoio, né? Eu tentei dar o meu melhor aqui, né, de última hora, porque a gente já tinha organizado para falar um tema e a Joyce não pôde participar, como eu expliquei. A Joyce tem uma experiência muito bacana na área do tema que a gente ia falar hoje, então acho que ela não podia ficar de fora, né? E aí, se Deus quiser tudo dando certo, ela tá aqui na semana que vem, né? Desculpa aí qualquer coisa, mas como a gente falou assim aqui hoje nesse tema, a falta existe, a castração existe, então tudo bem se a perfeição também não estiver aqui, né? E não é o objetivo da psicanálise, né? É fazer alguma coisa com o desejo. Pessoal, muito obrigada, um abraço para vocês, um bom fim de semana e continuemos a discussão e os estudos. Tchau, tchau.